mecanismos positivos e culturais que estão garantindo a gente envelhecer com mais qualidade. E eu trouxe esse tema hoje porque é exatamente isso que eu vivenciei em Minas. Você sabe que o mineiro é um cidadão diferente, não é? Ele é mais parcimonioso, ele é mais acolhedor, ele é menos acelerado, né, do que o paulista. Ele é um cadinho mais tranquilo. Mais tranquilo. E eu percebi isso lá. Existem vários mecanismos, inclusive, né, encontrados em BH, que fazem com que os idosos e as pessoas comecem a se interagir, principalmente em relacionamentos, em atividades sociais. E isso faz com que haja um envelhecimento ativo, de qualidade, e faz o idoso se sentir útil. Isso é interessante. Eu vi vários movimentos lá, próximos da nossa família, né? E eu exatamente perguntei, né, sobre esses movimentos. Então eles têm cuidados sociais que garantem com que esse idoso ele fique sempre próximo de seus sonhos, próximo, né, das suas vontades, e também ajudar o próximo. Então, essas relações nos tornam melhores e a gente consegue ter uma velhice bem diferenciada nesse sentido. Esse corre-corre, né, que o paulista tem, e o paulistano ainda, né? Porque você imagina a diferença que é morar em São Paulo, nossa capital, e morar em BH. É bem diferente. O ritmo, a velocidade, o estresse que isso gera. Então, a gente trouxe um pouquinho desse conhecimento do mineiro, para a gente aprender um pouquinho com os mineiros. Aprendemos um pouquinho com os mineiros. Professor, quando a gente fala em envelhecer com qualidade de vida, o que isso significa na prática? Na prática, a gente tem que ter um tripé básico. O primeiro, a gente tem que ter uma boa qualidade física, o que nos dá uma independência funcional do ir e vir, a independência de eu ter boa mobilidade. E mesmo que eu até utilize algum equipamento de auxílio, por exemplo, uma bengala, um andador, mas eu ainda tenho condições de ter mobilidade. Então isso é um primeiro aspecto que gera esse envelhecer com qualidade. O segundo é capacidade cognitiva. O que é isso? É aprendizado. Eu consigo ainda gerar aprendizado, né? Eu gero aprendizado sobre coisas novas. Eu renovo, vamos imaginar aquelas pessoas que fazem artesanatos, eu renovo formas de artesanato, eu renovo formas de atuação sobre o meu dia a dia. Então eu estou sempre me atualizando e gerando coisas novas. Ter esse ânimo para ir em busca. Porque a gente às vezes pensa assim, a hora que eu envelhecer é o fim da reta, não vou fazer mais nada. Pelo contrário, né? Tem uma canção do Milton Nascimento, a Darcy vai lembrar, os sonhos não envelhecem. Esse é o nosso maior, a nossa maior motivação. Quando os sonhos que nós temos não envelhecem, você sempre vai em busca de algo novo, né? E de concretizar coisas, e isso gera desafios. Né? E o terceiro ponto, que eu acho assim, o mais fundamental, é eu conseguir manter relacionamentos. Então, se eu tiver uma boa atividade, uma boa capacidade física, capacidade cognitiva e uma capacidade de ter relacionamentos, isso me faz ser alguém ativo e me faz ter esse envelhecimento com qualidade. Acho que são esses três pilares os mais importantes. Professor, e a expectativa de vida vem aumentando, né? Como que eu posso ter um envelhecimento saudável, né? Quando que eu posso começar isso, né? Olha, grava esse número. 30 anos. Ai, já tô. 30 anos. Então já temos que pensar nisso. Após os 30 anos, nós começamos a perder muitas coisas que nós entendemos seria um envelhecimento biológico. Mas você fala 30 anos... Mas já sente. É verdade. Sente. São várias coisinhas que o indivíduo começa a perceber que após os 30 anos, eu começo a ter menos capacidade do que antes. Cicatrização, por exemplo, relacionamento com as infecções, com as doenças. Antes eu nem ligava, agora está sendo mais difícil algumas coisas. Então, assim, a gente tem uma data. Após os 30 anos, nós temos que ter um cuidado maior com o nosso envelhecimento. E nós não pensamos em envelhecimento com 30 anos, não, ok? A gente vai pensar lá depois dos 60. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Mas é importante nós termos já hábitos saudáveis
que garantam que a gente vai ter um envelhecimento. Vocês sabiam que 70% do envelhecimento está relacionado com hábitos de vida da nossa juventude? Não sabia. 70%. 30% do envelhecimento é biológico. Tá. Tem a ver com a hereditariedade, tem a ver com a história familiar. Mas 70% está relacionado com o meu histórico de vida. Então, se eu quero ter um envelhecimento de qualidade, eu já preciso pensar nesses aspectos. Por exemplo, um deles é a poupança de cálcio. Sabe o que é isso? O cálcio está onde? Nos ossos. Após os 30 anos, eu começo a perder cálcio. E isso, se eu fizer atividade física, me alimentar adequadamente, eu consigo poupar cálcio para minha velhice. Aí eu evito a osteoporose, eu evito aquelas fraturas indesejadas, eu evito perda de equilíbrio, eu mantenho um corpo mais ativo, pensando na poupança de cálcio que está nos meus ossos. Então o sol é fundamental para isso, me alimentar com produtos à base de leite, né, os laticínios, isso tudo gera uma agregação de cálcio. Pensar na minha vitamina D. Vitamina D hoje, inclusive, é um alimento fundamental, né, nutricional. Então, o sol, a vitamina D e uma boa alimentação garante essa reserva de cálcio. Olha, só de eu pensar nisso, eu já tenho uma velhice com qualidade relacionada à parte física. Verdade. Então, são esses elementos que vão fazer com que porque hoje nós temos uma expectativa de vida de 77 anos. E eu tenho certeza que para os próximos 5 anos, inclusive com o nosso censo, né? Vai ter um censo agora, né, atualizado. Nós vamos chegar a mais de 80 anos, a nossa expectativa de vida. Inclusive tem algumas cidades do Brasil onde as mulheres têm uma expectativa de vida já de 82 anos. Tem que chegar bem, Meg. Bem, Bora São cidades do Rio Grande do Sul, cidades de Minas, algumas cidades do Paraná que têm um trabalho relacionado à parte preventiva, onde as mulheres vivem, inclusive, mais do que os homens. Mas as mulheres se cuidam mais. Se né? cuidam, é Exatamente. verdade, né? Aí que vem esse outro aspecto. É o se cuidar. Aproveitar de todos esses mecanismos que nós temos hoje. Hoje nós temos uma medicina de qualidade, nós temos acesso a medicações, acesso à avaliação preventiva, exames laboratoriais preventivos que vão me mapear, né, o conceito de qualidade da minha saúde. Agora, eu preciso procurar isso, né? E os homens procuram menos. Né? Os homens são os super-homens, né? Que, na verdade, são importantes dentro de uma sociedade tão ativa como a nossa, mas eles têm que pensar no aspecto preventivo antes de mais nada. Mas você sabe que existe uma fala muito comum dos homens, né? Eu não vou procurar, porque senão eu acho. Verdade, eles falam. Já ouvi falar sobre isso, né? Sim. Já. Mas e se eu não souber o que eu tenho? Uma hora o negócio vai te achar também. Vai. E aí esse Não é um vai dar problema tempo mais. sério, né? Verdade. Professora, a gente falou bastante sobre o cuidado da parte física, mas o senhor falou também sobre a importância do cuidado mental e de manter essas relações sociais. Isso também faz a diferença? Faz. Existem 2 estudos que, inclusive, durante as férias eu acabei lendo esses 2 estudos, né? Um americano e o outro europeu, no caso alemão, da Sociedade Alemã e da Sociedade Americana de Geriatria. Quem se sente jovem envelhece com muito mais qualidade. Olha essa dica, Olha isso é que importante. interessante. Segredo. Esse é o segredo. E essa questão do se sentir jovem, ele não tem a ver com nenhum engano, não. Pelo contrário, o indivíduo se sente ativo, ele se sente produtivo socialmente, mesmo que ele esteja aposentado. Mas ele ainda é útil socialmente para sua família, para a comunidade que o cerca. Existem algumas sociedades que valorizam muito o idoso, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Inclusive na Alemanha, muitos idosos são chamados para serem líderes comunitários pela experiência que eles têm dentro já do aprendizado dos anos, né? Porque eles acabaram tropeçando muito, errando muito, então eles sabem os caminhos corretos de fazer a coisa. Verdade. Então tem essa relação. Agora, nós temos que pensar que para ter um envelhecimento de qualidade, eu preciso ter a minha mente
preservada. Então essas duas sociedades disseram assim, que eu envelheço bem quando eu consigo me preservar do estresse. E da onde surge o estresse? Das coisas do cotidiano. E vão atrapalhar muito a nossa mente. Então, se eu acabo entrando nessa vibe do estresse e de tudo que vem negativamente associado ao estresse, eu envelheço mais rápido. E eu envelheço pior. Então, eu tenho que cuidar da minha autoestima. É mental. Eu tenho que cuidar da minha aparência. Eu tenho que cuidar de tudo aquilo que me traz um envolvimento positivo com o meu interior. Eu tenho que cuidar da minha espiritualidade. Eu tenho que cuidar das minhas relações pessoais. Quer envelhecer mal? Fique sozinho. Você vai envelhecer mal. Envelhecer bem é estar próximo de pessoas. Né? Existe uma fase interessantíssima, né? Quando os idosos começam a cuidar dos seus netos, né? Começa a ser realmente útil, inclusive dentro de uma logística da casa, começam a trabalhar como voluntários. Né? Existem muitas pessoas que acabam se aposentando, mas não querem parar. Então elas começam a fazer atividades voluntárias, atividades com sociedades específicas. Né? Nós temos inclusive alguns exemplos do Rotary, do Lions. São pessoas às vezes que já estão aposentadas, mas gostam de continuar trabalhando em algum aspecto social, comunidades religiosas. Né? Isso é muito importante. Então, assim, envelhecer com qualidade é cuidar da mente. E aí, se eu conseguir ter o cuidado da minha mente, né, pensando que eu sou jovem. O que é pensar que eu sou jovem? Eu ainda penso nos meus sonhos. Eu ainda tenho coisas a fazer para a minha comunidade, para a minha família e para mim mesmo. Né? Então, a gente sempre incentiva. É possível? Vá viajar. Vai conhecer pessoas novas, vai conhecer locais novos. Eu fui conhecer o Mercadão Municipal de Belo Horizonte. Você não tem noção que coisa maravilhosa que é aquela. Nós ficamos 2 horas lá, parecia que eu tinha ficado 10 horas e meu coração acalmou. Eu não pensava em mais nada, a não ser nos doces, nos queijos, Aí é bom. nas cores, né? Que o cheiro que tem o Mercadão Municipal, né, é interessantíssimo, te remete a tantos valores, né, a tantas emoções diferentes. Então eu acho que tem a ver essa relação mente sã num corpo são, independente da idade. Muito bom. Professor, envelhecimento não é doença, mas é fundamental, né? Prestar atenção aos sinais do nosso corpo, né? Ir frequentemente ao médico. Que tipo de exame ou especialistas o idoso ele tem que procurar para ter esse acompanhamento? Fundamental você ter uma avaliação preventiva. Né? Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, tem um papel fundamental nisso. Né? Então, assim, fazer as avaliações preventivas, ter um médico de qualidade que te conheça. Então, ou um clínico geral ou um geriatra. Né? Então, a gente sempre tem que ter esses referenciais no nosso dia a dia. E as avaliações preventivas, elas são fundamentais. A gente sempre bate nessa tecla. Por exemplo, um dos exemplos é a mamografia. Né? Outros são os exames de próstata, não necessariamente com toques, mas você, por exemplo, tem o PSA, que ele deve ser coletado de forma, né, sanguínea, para avaliação de riscos de problemas da próstata. Então, exames básicos para as mulheres, Papa Nicolau, a mamografia, exames básicos do homem, raio-x de tórax, principalmente para aquele que é fumante, precisa ter um controle das condições pulmonares. Né? Agora, no geral, você tem o hemograma completo para saber como é que estão seus glóbulos vermelhos, como é que estão seus glóbulos brancos de defesa. Uma coisa importante é saber como é que está a saúde do rim. Então, você faz a coleta sanguínea, vai ver o hemograma, mas o médico também vê ureia e creatinina, que são 2 enzimas que são liberadas se o rim não está legal. Então, o rim estando bem, nossa, tudo fica melhor, porque você não tem retenção de líquido, você não tem risco de hipertensão arterial. A avaliação da glicemia é importante. E assim, alguns exames complementares, como eletrocardiograma e o teste de esteira, também são, vamos dizer assim, um check-up básico para eu entender da minha saúde física. Né? Se eu estou indo bem. É necessário uma vez anualmente fazer isso. Agora, quanto melhor eu conheço o meu corpo, né,
sinais e sintomas leves, eu às vezes não posso desprezar, né? Então, se eu tenho uma dor aqui, uma dor ali, ela persiste, poxa, eu vou procurar um médico para saber se essa dor pode ser algo que possa ser melhorada, prevenida, não é? E aí eu cuido do meu corpo já de uma forma mais antecipada. Então, são esses elementos básicos que são fundamentais. Muito bom! A gente teve aí uma aula com muitas dicas e o que eu mais gostei foi ter a mente jovem, o espírito jovem. É isso aí, e autoestima. É isso aí. Professor, quero agradecer muito a sua participação e a gente segue, te espera na próxima quarta. Claro, tá? voltamos sempre a falar sobre saúde preventiva e esse tema, né, de quando a gente sempre fala, aprender a lidar com o nosso corpo, né, aprender a lidar com a nossa saúde, isso é algo fundamental.